Boa noite, amigos. Estamos aí mais uma vez reunidos, nos conectando pela página do Facebook da Casa Espírita André Luiz de Cuiabá. É uma gratidão nos reunirmos aqui nas segundas-feiras que estamos aí disponíveis para estar com os companheiros da Casa Espírita André Luiz de Cuiabá. Boa noite aos que estão se conectando. Bem-vindo a mais uma palestra espírita com base no Evangelho de Jesus. É com gratidão que aceitamos o convite do nosso irmão Vinícius Belo, que cuida da parte das redes sociais da Casa Espírita André Luiz de Cuiabá, que fica no bairro aqui Santa Helena. Obrigado à diretoria da Casa Espírita André Luiz de Cuiabá e um abraço fraterno a todos os trabalhadores, não apenas da Casa Espírita André Luiz, todos os trabalhadores das demais casas espíritas de Cuiabá, de Várzea Grande, de Mato Grosso e de outras terras que se conectam para estar conosco aí mais uma vez nessa noite de segunda-feira, 24 de agosto, para trazermos uma reflexão sobre a felicidade e o espiritismo e entendermos um pouco de tudo isso que muitas pessoas aí têm dificuldade de aceitar a felicidade conforme Jesus nos propõe, né? Então vamos nos conectando, nosso horário já chegou, já deu nosso horário, como toda atividade espírita, inicia-se com a mensagem edificante para preencher a nossa mente, os nossos sentimentos, com palavras de conforto e reflexão, e em seguida faremos uma prece, buscando aí a sintonia com os benfeitores para que estejam conosco mais uma vez nesta noite e possamos aí estar inspirados por eles e envolvidos, cada um de nós, nos seus lares, pelos benfeitores amigos que nos assistem e acompanham. A mensagem de abertura desta noite está no livro Caminho, Verdade e Vida, lição 98, capas. Mensagem de Emmanuel, comentário com a visão da doutrina espírita sobre algumas das passagens que os apóstolos registraram de Jesus. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Isso está registrado em Marcos, capítulo 10, versículo 50. Comentário de Emmanuel. O Evangelho de Marcos apresenta interessante notícia sobre a cura de Bartimeu, o cego de Jericó. Para receber a bênção da divina aproximação, lança fora de si a capa, correndo ao encontro do Mestre, alcançando novamente a visão para os olhos apagados e tristes. Não residirá nesse ato precioso símbolo? As pessoas humanas exibem no mundo as capas mais diversas. Existem mantos de reis e de mendigos. Há muitos amigos do crime que dão preferência às capas de santos. Raros os que não colam ao rosto a máscara da própria conveniência. Alega-se que a luta humana permanece repleta de requisições variadas, que é imprescindível atender à movimentação do século. Entretanto, se alguém deseja sinceramente a aproximação de Jesus para a recepção de benefícios duradouros, lance fora de si a capa do mundo transitório e apresente-se ao Senhor tal qual é, sem a ruinosa preocupação de manter a pretensa intangibilidade dos títulos efêmeros, sejam os da fortuna material ou os da exagerada noção de sofrimento. A manutenção de falsas aparências diante do Cristo ou de seus mensageiros complica a situação de quem necessita. Nada peças ao Senhor com exigências ou alegações descabidas. Despe a tua capa mundana e apresenta-te a Ele sem mais nem menos. A mensagem desta noite de Emmanuel vem nos convidar para que nos apresentemos ao Cristo, nos apresentemos a Deus
de forma pura e simples. Porque para os espíritos excelsos, para Jesus e para Deus, os títulos do mundo, a riqueza do mundo, as aparências que o mundo aplaude, não tem necessidade e não traz nada de bom para a nossa transformação moral. São vivências que experienciamos durante a encarnação e estamos ora num corpo, ora no outro, ora numa situação social, ora em outra situação social. E o que importa é o que fazemos para sair dela, para viver nela, demonstrando ser verdadeiro seguidor do Cristo. Inspirados nessas mensagens, que Emmanuel traz a passagem de Bartimeu, que o cego de Jericó, que é curado por Jesus, se despindo da capa para se apresentar a Jesus como ele verdadeiramente era. Fechando os nossos olhos, vamos cada um colocado onde estamos, no nosso lar, no ambiente em que nos permitimos estar neste momento, pedindo a Deus e a Jesus que derrame suas bênçãos sobre cada um de nós, envolvendo os nossos lares, os nossos familiares, envolvendo os nossos corações, a nossa mente, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, para que possam estar conectados com a Tua proposta, Jesus, com a proposta do Espiritismo. Ajuda-nos a vencer o homem velho, cheio de vícios, de paixões, de orgulho, de vaidade, de inveja, de ciúme, de sentimentos que nos distanciam de Deus. Ajuda-nos, Senhor, a tirar a capa, que achamos que com ela vamos esconder quem verdadeiramente somos para os seus olhos e para os olhos de Deus. Ajuda-nos a nos mostrarmos, mesmo com as feridas, mesmo com os erros, com os equívocos que ainda trazemos, mas na certeza de que estamos no caminho mudando e transformando eles e sendo um homem e uma mulher melhor onde o Senhor nos colocou nesta vida. Envolva cada um de nós que aqui estamos conectados, aqueles que irão se conectar em outros momentos. Envolva, Senhor, os nossos governantes. Envolva aqueles que se encontram perturbados, desequilibrados, ansiosos, os que pensam no suicídio, os que tentam, os que suicidam-se. Envolva os que sofrem com o desencarne, não entendendo que a vida continua. Envolva os que estão enfermos nos hospitais, nos lares. Envolva os que estão passando por tratamentos de saúde, os que se curaram, os que vão se curar. Envolva, Senhor, a todos aqueles que sofrem com problemas do corpo e da alma. Que possamos fazer das experiências um momento de transformação, um momento desafiador para o nosso crescimento e a nossa educação moral. Ampare e nos ajudes hoje e sempre, Senhor, que assim seja, graças a Deus. Convidamos todos que temos o hábito de tomar a água na casa espírita e levar garrafas d'água para serem fluidificadas. Como os centros espíritas estão de portas fechadas diante da pandemia, aqueles que desejarem deixar um copo de água do lado, uma garrafa, uma jarra, fiquem à vontade que no final da palestra, na nossa prece, vamos pedir para que os benfeitores possam fluidificar esta água e tomarmos ela recebendo os fluidos que estamos necessitando aí e sentindo tantas faltas que os centros espíritos nos proporcionam por meio dos espíritos amigos que trabalham no plano espiritual para nos ajudar no conhecimento e na transformação moral. Sejam todos bem-vindos, meus irmãos. É uma felicidade ver amigos e amigas se conectando e nos dando boa noite. O tema de hoje, a felicidade segundo o Espiritismo. A felicidade e o Espiritismo. No livro Estudos Espíritas, da benfeitora Joana de Ângeles, ela nos traz vários temas, onde ela nos dá uma visão histórica do tema, uma visão com base no Evangelho de Jesus e uma visão conforme a doutrina espírita nos proporciona, ampliando mais ainda o conhecimento acerca do tema. E nesta noite, sobre a felicidade. Muitas pessoas se queixam dizendo que ser espírita é não ser feliz. Ao longo do tempo, estamos ouvindo pessoas dizerem que espírita e felicidade parecem não andar juntos,
porque o espírito é convidado a renunciar à vida do mundo, é convidado a renunciar às glórias que o mundo oferece, com títulos, com reconhecimentos, e o Espiritismo vem nos dar a força e a coragem para nos desapegarmos de tudo isso. Conforme Jesus disse, seremos felizes na eternidade, mas o mundo, a educação que recebemos desde criança, nos conduz a sermos felizes agora, e muito ser felizes a qualquer preço, mesmo ao custo da vida de outras pessoas, ao custo do sacrifício de tantas outras pessoas. O importante é eu ser feliz. E muitas pessoas, ao falarmos sobre a importância das provas, das expiações, dos desafios, dos problemas, dos sofrimentos na nossa vida, que deveríamos agradecer por tudo que nos acontece, muitos acham que não compreendem esse entendimento que os Espíritos nos passam. A gente percebe que é a falta do conhecimento do próprio Evangelho de Jesus, porque o Espiritismo ele vem confirmar tudo que Jesus disse e mais ainda aquilo que nós não estávamos preparados para receber de conhecimento. Ele pediu para que o Espírito da Verdade viesse e nos trouxesse esses conhecimentos. Então, a novidade é aquela mesma de sempre: amar, perdoar, renunciar, se sacrificar. Ser feliz hoje seria uma ilusão, porque logo mais vamos continuar passando por provas e expiações e vamos ver que não temos a capacidade de trazer e sustentar a felicidade, porque este não é um mundo feliz. Vivemos no mundo de provas e expiações. Os espíritos que vivem aqui, tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual, são espíritos muito comprometidos com a justiça divina. Espíritos rebeldes, espíritos que erraram, que cultivaram equívocos em vidas passadas e nessa vida, e faz com que o nosso mundo ainda traga tanta miséria, tanto abandono, faz com que o nosso mundo trazem atitudes, leis egoístas, orgulhosas, que beneficiam poucos, em detrimento a tantos que se sacrificam para ter algo para comer no dia. Não é nem no almoço, na janta, é no dia, na semana. Então vivemos num mundo que não é um mundo de felicidade, porque essa felicidade que muitas pessoas vendem nas redes sociais ou publicando coisas dizendo que estão felizes, muitas vezes é só aparência. Há uns 2 meses atrás, conversando com uma amiga, ela compartilhou conosco dizendo que o que eu via nas redes sociais que ela publicava era apenas publicação, porque ela estava passando por momentos muito difíceis, que ela não estava feliz. Ela estava muito triste, preocupada, mas como o mundo tecnológico, a vida das redes sociais nos proporcionam a criar uma outra imagem, poucas pessoas gostariam de publicar que estão tristes. E eu já cheguei a encontrar no Facebook, que quando você logo abre a sua página no Facebook, a página que estamos conectados, nas páginas de pessoas físicas, ali está escrito como você está hoje, o que você está sentindo. E eu já vi algumas pessoas terem a coragem de dizer: hoje eu estou muito triste, hoje eu estou muito preocupado, hoje eu não estou feliz, eu gostaria de ter uma outra vida. E aí várias pessoas iam lá, colocavam várias mensagens de incentivo, de coragem, de motivação. Nem todos nós temos aí ou queremos expor a nossa vida dessa forma, né? Mas estamos aí vivendo um convite de Jesus há 2000 anos, um convite há 163 anos que o Espiritismo nos trouxe, de uma transformação. E conforme Joana de Ângeles nos diz, enquanto o homem não adquire o legítimo amadurecimento espiritual que o faz espírito adulto, não pode viver em regime de liberdade total por faltar-lhe responsabilidade. São muitos elementos para a gente conseguir chegar à felicidade. Um deles, que nós estivemos falando em outros momentos, ou podemos voltar a falar, que nós estávamos falando em outra palestra sobre os doadores de paz, doadores da paz,
Emmanuel nos diz que a paz, ela é o caminho para conseguir chegar e construir a felicidade. Então, sem a paz, nós não vamos conseguir ser felizes. A paz de espírito, a paz que podemos estar diante de um terremoto, numa discussão de pessoas que a gente ama, ou pessoas nos acusando, nos ofendendo, e nós permanecermos em paz. É bastante difícil e trabalhoso, porque as nossas emoções ao longo do dia, elas vão a cada momento num nível, ao ponto de chegar lá em cima de felicidade, que a gente não tem um corpo físico de contentamento e felicidade, e quando chega na hora do almoço ou no meio da manhã, as nossas emoções estão lá embaixo. E aí nós perguntamos, meu Deus, somos a mesma pessoa, tão instáveis, tão aí com emoções diferentes no mesmo dia, às vezes numa mesma hora, no mesmo momento, a gente vai de cima para baixo, de baixo para cima emocionalmente. E Joana de Ângeles nos diz que enquanto o homem não adquirir o legítimo amadurecimento espiritual que o faz espírito adulto, isso quer dizer, meus irmãos, que não somos espíritos adultos. Somos espíritos em amadurecimentos, não adquirimos a maturidade espiritual. Muitos dizem que nós estamos na infância espiritual. O caminho que estamos trilhando, ele vai ser muito longo para adquirir essa maturidade, para chegar nessa fase adulta do espírito, não é fase adulta do corpo físico. Falando disso, eu me recordo que Divaldo Franco, em uma de suas palestras, ele disse que ele entendeu que ele adquiriu a maturidade nesta encarnação quando ele completou 60 anos de idade. Que ele começou a entender mais as leis divinas, a aceitá-las, a compreendê-las. E a maturidade chegou para ele quando ele completou 60 anos. E nós? Como que está essa maturidade? Porque Joana de Ângeles diz que enquanto o homem não adquirir o legítimo amadurecimento espiritual que o faz espírito adulto, não pode viver em regime de liberdade total. Porque a nossa liberdade, por mais que vivemos num país livre, nós temos leis. Temos a Constituição, temos o Código do Consumidor, temos leis que regem a sociedade que não nos dá completamente a liberdade. Estamos sendo regidos. Por mais que vivemos num país livre, onde podemos cultuar a religião que queremos, o futebol que desejamos seguir o time, e assim tantas outras coisas, seguir o partido político que queremos, nós não temos a liberdade 100%. Conforme Joana de Ângeles diz, não podemos viver em regime de liberdade total. Por quê? Porque nos falta a responsabilidade. Muitas de nossas emoções, atitudes e escolhas estão relacionadas ao que nós sentimos. Quando a gente encontra alguém que nós gostamos, nós rasgamos a nossa alma de felicidade para abraçar, para ficar com ela, para demonstrar o nosso carinho. Se encontramos alguém que não temos afinidade, a gente até evita. Se estamos num shopping, entramos numa loja, viramos de costa para não encontrar com aquela pessoa. E assim em todas as outras situações. Mas e a felicidade de Jesus? Como que é a felicidade de Jesus? Estabelecendo conforme o Eclesiastes que a verdadeira felicidade não é deste mundo, Jesus já disse isso, que a verdadeira felicidade não é deste mundo. Isso são palavras muito claras para que não busquemos a felicidade neste mundo. Então, estabelecendo conforme o Eclesiastes que a verdadeira felicidade não é deste mundo, Jesus preconizou que o homem deve viver no mundo sem pertencer a ele. Como que nós vamos viver no mundo sem pertencer a ele? Por quê? Porque existem coisas do mundo que faz com que nos apeguemos às coisas materiais, às pessoas, às situações, a cargo, a títulos. Isso nos prende ao mundo. Então, conforme Jesus disse que o homem deve viver no mundo sem pertencer a ele, facultando-lhe o autodescobrimento para superar o instinto e sublimá-lo com as conquistas da razão, a fim de planar as asas da angelitude. Então, a felicidade não é deste mundo. A verdadeira felicidade não é deste mundo. Jesus já disse isso. E muitos de nós esquecemos. E estamos em busca de uma felicidade no mundo que não vai preencher o vazio que muitas vezes sentimos na nossa alma.
no nosso coração, na nossa mente, nos nossos sentimentos. Muitos de nós queremos ser felizes quando formos casar, quando tiver filhos, quando comprar um carro, quando passar num concurso, quando estamos em busca de ter coisas. E a felicidade não está em ter coisa, está em eu ser uma pessoa melhor, eu amadurecer espiritualmente, entender o que a vida está me proporcionando de convite, de desafios e aceitá-los e passar por eles melhor do que quando entramos, mais fortes e mais corajosos. Então, eu repito essa frase, estabelecendo conforme o Eclesiastes que a verdadeira felicidade não é deste mundo, Jesus preconizou que o homem deve viver no mundo sem pertencer a ele. E é muito trabalhoso viver ao mundo sem pertencer a ele, porque a nossa educação, ela nos leva a buscar essa felicidade desde pequeno. Muitos pais chegam a dizer para os filhos que eles não serão felizes se eles não forem funcionário público, se não for um advogado, um médico, um contador, um administrador, um dentista, se não for um profissional que tem destaque na sociedade. E a criança, o adolescente, o jovem cresce com aquela pressão na mente, vai fazer o Enem, não consegue passar no curso que gostaria, vem as decepções, acaba optando por outras coisas e vai entendendo que nem tudo é exatamente como a sociedade e ele deseja. Que nós precisamos aceitar as nossas limitações. E essas limitações, elas existem exatamente para mostrar até onde podemos ir. Por quê? Porque Jesus preconizou que o homem não deve viver no mundo, o homem deve viver no mundo sem pertencer a ele. Por quê? Porque vamos proporcionar o autodescobrimento para superar o instinto e sublimá-lo com as conquistas da razão. Ter controle e ter um conhecimento das nossas emoções, dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos. Porque o autodescobrimento ele só muda e acontece quando mudamos os nossos pensamentos e sentimentos. Quando nós entendermos o verdadeiro sentido, quando conquistarmos a razão verdadeira, porque já sabemos o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal. Não é feliz o homem em possuir ou deixar de possuir, mas pela forma como possui ou como encara a falta da posse. Então, possuir ou não possuir não traz felicidade, não traz infelicidade. Porque muitos de nós podemos aí não possuir aquilo que é preconizado como felicidade, ou aquilo que nós construímos e já trazemos de outras encarnações, que eu vou só ser feliz se eu tiver um corpo perfeito. Eu só vou ser feliz se eu tiver a aparência do artista, do ator tal. Eu só vou ser feliz se eu conseguir ganhar o salário X. Eu vou ser feliz se eu conseguir coisas em busca não do eu interior, mas em busca de conquistar coisas. Então, quando diz que não é feliz o homem em possuir ou deixar de possuir, é o fato de que se não possuímos aquilo que o mundo ou que nós acreditamos que é o que nos traz felicidade, não é o sinônimo de estar feliz ou infeliz. Conforme diz, mas pela forma como possui ou como encara a falta da posse. Por mais que a pessoa tenha riquezas materiais, títulos, ela sabe que tudo isso, ou ela vai entender um dia que tudo isso pertence a Deus e está sendo emprestado para todos aqueles que são ricos, milionários, bilionários, aqueles que ganham mega salários de 20, 30, 40 mil reais. Tudo isso pertence a Deus. E nós sabemos que a felicidade não está em conquistar isso. Conforme Joana de Ângeles diz, não é feliz o homem em possuir ou deixar de possuir, mas pela forma como possui ou como encara a falta da posse. Eu posso ser uma pessoa que tenha muitas posses, sou muito rico, e ser muito egoísta, orgulhoso e vaidoso. Eu posso ser uma pessoa muito rica, uma pessoa com muitos bens, muito dinheiro, com uma beleza física exuberante, e ser uma pessoa humilde e ser uma pessoa simples. Eu posso ser uma pessoa muito pobre, materialmente falando, sem beleza física, e estar feliz por não ter beleza física e não ter riqueza. Mas também posso ser muito pobre, miserável, e não ter nenhuma beleza física e sofrer todos os dias por isso.
É isso que Joana de Ângeles quer dizer, que não é feliz o homem em possuir ou deixar de possuir, mas pela forma como possui ou como encara a falta da posse. Lembramos de um caso que saiu nos jornais aqui em Mato Grosso, de um jovem de 25 anos que passou num dos concursos mais difíceis que existe no nosso país, que é concurso para juiz. Ele passou vindo de outros estados, de outro estado da nossa nação, e veio para Mato Grosso. E foi para o interior, numa cidade da região aqui leste do nosso Mato Grosso. Assumiu o cargo de juiz e automaticamente o primeiro salário dele foi em torno de 20, 25 mil reais. Era mais ou menos isso que ele começou a ganhar. Já tinha um ano que ele estava exercendo o cargo de juiz nessa cidade. O sonho dele a vida inteira, até aquele momento, era ser juiz. Que ele entendia que ele seria muito feliz. Imagina você ter o seu primeiro emprego e você ganhar 20, 25 mil reais no seu primeiro salário. Quem que não gostaria? Quem que vocês poderiam dizer que não se sentiriam felizes? E esse jovem teve essa felicidade. Segundo ele entendia que era felicidade. Passou no concurso, foi empossado no cargo, começou a trabalhar. Depois de um ano, ele fez uma declaração para a sociedade, dizendo que ele estaria abandonando o cargo de juiz, porque ele entendeu que ser juiz não o faria feliz. Ele abandonou um cargo que milhares de jovens e pessoas já tentaram passar num concurso para juiz e ainda tentam. Ele estava com um salário, sendo solteiro, de 20, 25 mil reais por mês. Mas ele fez uma avaliação da autoconsciência, conforme Jesus disse, que preconizou que o homem deve viver no mundo sem pertencer a ele, facultando-lhe o autodescobrimento para superar o instinto e sublimá-lo às conquistas da razão. Ele caiu em si, esse jovem com seus 20 e poucos anos de idade, e entendeu que a felicidade, que ele não seria feliz como juiz ganhando 20, 30, 40 mil reais por mês. E resolveu abandonar o cargo de juiz aqui em Mato Grosso e seguir o rumo de outra coisa que ele entendia onde ele seria feliz. Quantas pessoas estão se sacrificando, não é sacrificando para o bem, sofrendo, criando conflitos, medos, doenças psicológicas, emocionais, espirituais, presas a um cargo, a uma profissão somente por conta do salário. Porque não consegue abrir mão daquela posição social que ela conquistou. E este jovem, com seus 23, 25 anos de idade, já um juiz com alto salário, decide renunciar em busca da sua felicidade, entendendo que mesmo ganhando este valor não seria feliz. Por isso que Joana de Ângeles diz, não é feliz o homem em possuir ou deixar de possuir, mas pela forma como possui ou como encara a falta da posse. O homem é mordomo, usufrutuário dos talentos de que se encontra temporariamente investido na condição de donatário, mas com os quais prestará contas. E o ter ou deixar de ter é consequência natural de como usou ontem a posse e de como usará hoje os patrimônios da vida, que sempre pertence à própria vida, representando o nosso Pai excelso e Criador. Tudo pertence a Deus. Então essa proposta de ter ou deixar de ter é consequência natural de como usamos ontem a oportunidade da encarnação passada, quando estivemos de posse de recursos, porque vamos dizer que o espírito ele reencarna não apenas com possibilidades financeiras, na miséria ou na riqueza, mas também da intelectualidade. Tem pessoas que reencarnam com limitações intelectuais, que leem uma obra não conseguem entender nada, captar nada, porque precisa fazer muito esforço. E tem pessoas que leem uma mensagem, já faz um monte de reflexão sobre aquela mensagem. Mas o ter ou deixar de ter é consequência natural de como usou ontem e como usará hoje os patrimônios da vida. E quais são os nossos patrimônios da vida hoje?
Como estamos usando esses patrimônios? Situando no amar ao próximo como a si mesmo, a pedra fundamental da felicidade, o Cristo condiciona a existência humana ao supremo esforço do labor do bem em todas as direções e latitudes da vida. Então, fora da caridade não há salvação. Se eu quero ser feliz, eu preciso ajudar o próximo. Mas vamos dizer que não é ajudar o próximo ir para um abrigo de idosos, um orfanato, ir para o hospital, ir para um presídio, ir pelas ruas, dar comida para as pessoas, dar roupa, sapato. Calma. Situando no amar ao próximo como a si mesmo, a pedra fundamental da felicidade, fora da caridade não há salvação, o Cristo condiciona a existência humana ao supremo esforço do labor do bem em todas as direções e latitudes da vida. Então nós temos que fazer o bem em todas as direções e latitudes da vida. Para onde eu projetar o meu pensamento, eu posso fazer o bem. Para onde eu projetar os meus sentimentos, eu posso fazer o bem. Para onde minhas mãos me levem, meus pés me levem, eu posso projetar o bem. Em todas as latitudes da vida e em todas as direções. Dirigido a tudo e a todos. E elucida que cada um possui o que doa. A felicidade é o bem que alguém proporciona ao seu próximo. Olha que frase. A felicidade é o bem que alguém proporciona ao seu próximo. Quantas pessoas podemos dizer que nós podemos aí no dia de hoje transmitir bons pensamentos, bons sentimentos ou fazer o bem? Vamos entender que essa caridade, amar ao próximo como a si mesmo, que é a pedra fundamental da felicidade, o Cristo condiciona a existência humana ao supremo esforço no labor do bem em todas as direções e latitudes da vida. Aquelas pessoas que dizem que praticaram a caridade hoje, já fiz o meu bem do dia. Levei um café para o meu chefe, um copo d'água para não sei quem, eu já fiz o almoço hoje, já limpei a casa, eu ajudei uma pessoa a atravessar a rua, tirei o cachorro que estava doente, já fiz o meu bem da semana, já fiz o bem do dia. O bem, ele é como foi dito aqui, em todas as direções e latitudes da vida, dirigido a tudo e a todos, e elucida que cada um possui o que doa, a felicidade é o bem que alguém proporciona ao seu próximo. É 24 horas. Nas 24 horas, nós não conseguimos fazer o bem em 24 horas, não temos esse potencial, essa capacidade ainda, estamos trabalhando para conquistá-lo. Mas sim, em alguns minutos ou horas dessas 24 horas eu conseguir pensar, ajudar, fazer o bem dentro do meu lar, no ambiente de trabalho, no condomínio que eu moro, orando, vigiando, fazendo atitudes e coisas, publicando coisas positivas para que as pessoas se motivem a ser felizes e a terem mais força, mais coragem, mandando uma mensagem de esperança para alguém que está triste, desanimado. Isso é fazer o bem. Mas fazer o bem em todas as direções e latitudes da vida, nós ainda não compreendemos isso. Estamos aprendendo. O eu se anula então para que nasça a comunidade equilibrada, harmônica e feliz. A alegria de fazer feliz é a felicidade em forma de alegria. Então seria, a partir do momento que eu faço bem para o próximo, o meu eu se anula. Então eu não estou em busca mais de projeção. Eu estou em busca de fazer o outro feliz, mas também não quero receber resposta. Ai, será que deu certo? Será que fulano está feliz com o que eu dei, com o que eu fiz? Não é aquele movimento que a gente faz quando dá presente para alguém que está fazendo aniversário. Ah, hoje é aniversário de alguém que eu gosto muito, ou aquelas pessoas que falam que eu não participo de amigo oculto porque eu só ganho coisa que não é boa, que não presta, só presente pobre e barato. Eu sempre dou do melhor e não ganho nada parecido com o que eu dou. Aí você percebe que nós não estamos fazendo o movimento do bem. Há um interesse. Quando eu compro um presente e dou para alguém, automaticamente nós criamos expectativa na reação da pessoa, para ver como ela vai abrir aquele presente e se ela vai gostar ou não vai gostar. E se a pessoa não gosta, a gente fica triste, porque a gente queria que os outros ficassem felizes com o nosso presente. E se a gente dá o presente para alguém, a gente quer que essa pessoa use, e muitos de nós cobramos.
Meu Deus, mas eu te dei esse presente tem um ano, você nunca usou, então você não gostou. E a gente cria um caso, cria um conflito, um problema. Presente é presente. Você dá, a pessoa faz o que ela quer. Se ela vai gostar ou se ela não vai gostar, é o que ela traz de emoção naquele momento. Agora, eu não vou dar uma roupa da cor que eu gosto porque eu gosto daquela cor. Eu tenho que dar um presente conforme a pessoa gosta. Não é conforme eu gosto. Ah, eu te dei esse óculos porque eu gosto de preto, toma ele. E a pessoa gosta de vermelho. Então é lógico que ela não vai gostar. Eu tenho que dar de presente para o outro aquilo que ele gosta. Conforme ele gosta, por mais que eu não concorde, mas é o que ela gosta. Se não for fazer mal, é algo de cor, de forma, de tamanho que a pessoa gosta, eu vou dar para a pessoa. E não vou me importar. Eu vou participar do amigo oculto e vou dar um presente conforme eu quero, sem esperar receber a mesma coisa de volta. Porque se eu faço esse movimento, eu estou querendo ser feliz agora. Eu estou colocando condição, eu estou sendo egoísta, eu estou sendo orgulhoso. Construída nas bases da renúncia e da abnegação, a felicidade não é imediata, fugaz, arrebatadora e transitória. A felicidade caracteriza-se pela produtividade através do tempo e é imediata, vazada na elaboração das fontes vitais da paz de todos, a começar de hoje e não terminar nunca. Então a felicidade é construída nas bases da renúncia. Porque, conforme disse Jesus, a verdadeira felicidade não é deste mundo. E ele preconizou que o homem deve viver no mundo sem pertencer a ele. Então, como a felicidade é construída nas bases da renúncia e da abnegação, nós sabemos que ela não é imediata. Porque aquele que quer ser feliz imediatamente, ele vai sofrer. Porque não temos condições de manter a felicidade. Não temos condições de sustentá-la. Nem para nós e nem para o próximo. A não ser que a gente fique mentindo para nós ou mentindo para o próximo. Que aí entra aquilo que Joana de Ângeles disse, que enquanto o homem não adquire o legítimo amadurecimento, enquanto o homem não adquire o legítimo amadurecimento espiritual, que o faz espírito adulto, não pode viver em regime de liberdade total porque lhe falta a responsabilidade. E a pessoa que mente, ela não é responsável. Porque muitas vezes ela está construindo por palavras para os outros e para ela uma vida e um ser que não existe, que não é ela. E aí vem as obsessões, as perturbações, os conflitos de várias formas, né? Por isso, Jesus disse que a felicidade não é deste mundo, porque ela não é imediata, fugaz, arrebatadora e transitória. Ela é transitória, essa felicidade construída nessa vontade. Ela caracteriza-se pela produtividade através do tempo e é imediata, não imediata. Vazada na elaboração das fontes vitais da paz de todos, a começar de hoje. Vivendo as dores e necessidade do povo, Jesus preconizou a busca da felicidade no amor por ser a única fonte inexorável, capaz de sustentar toda aflição e vencê-la paulatinamente, amando, imolou-se no ideal de suprema felicidade. Mas e a felicidade conforme o Espiritismo? Já que falamos a felicidade de Jesus, como que nós vamos refletir sobre essa felicidade com tudo isso que Joana de Ângeles nos lembrou? Que Jesus disse que a verdadeira felicidade não é deste mundo e ele preconizou que o homem deve viver no mundo sem pertencer a ele. E que nós, o homem, enquanto não adquire o legítimo amadurecimento espiritual, não se faz espírito adulto e não tem liberdade da forma como ele gostaria e nós desejamos. Porque os espíritos mais evoluídos, ele tem muito mais responsabilidade, honestidade, mais liberdade do que nós temos. Concisa e vigorosamente fundamentada no cristianismo, a doutrina espírita apresenta a felicidade e a desgraça como sendo consequência das atitudes que o homem assume na rota evolutiva pelo cadinho das incessantes reencarnações. Então aqui Joana de Ângeles utiliza uma palavra que é pouco ouvida no movimento espírita. E que certa vez eu estava num batismo, numa igreja católica, e eu era um casamento, e o padre que estava conduzindo as reflexões, ele usou a palavra desgraça várias vezes. E eu estava desacostumado de ouvir essa palavra. Porque no movimento espírita você quase não ouve.
E Joana de Ângeles vem dizer: concisa e vigorosamente fundamentada no cristianismo, a doutrina espírita apresenta a felicidade e a desgraça como sendo a consequência das atitudes que o homem assume na rota evolutiva. Então seria a felicidade ou a desgraça, conforme Joana de Ângeles diz, ela é consequência das nossas construções mentais e emocionais, das nossas atitudes, dos movimentos que nós fazemos. Se nós queremos verdadeiramente ser felizes na próxima encarnação, ou daqui a 30, 40 anos, temos que construí-la agora. Mas com que base? Com a base no entendimento de que a verdadeira felicidade não é deste mundo e que devemos viver no mundo sem pertencer a ele, procurando proporcionar o autodescobrimento para superar o instinto, e sublimá-lo nas conquistas da razão. E entender que a felicidade é construída nas bases da renúncia, da abnegação e não nas facilidades, no imediatismo. Então, o espírito é a soma de suas vidas pregressas. Hoje nós somos o resultado das nossas vidas passadas, aquilo que temos condições de vivenciar. Quanto haja produzido, reaparece-lhe como título de paz ou promissória de resgate, propondo o homem mesmo as diretrizes e aquisições do caminho a palmilhar. Então, quanto eu haja produzido de bem ou de mal, como título de paz ou promissória de resgate, eu vou estar vivendo neste mundo nessa forma de resgate ou com promissória, com título da paz, porque eu construí essa paz lá atrás. As pessoas que nós conhecemos, que são equilibradas, que são amadurecidas, que sempre têm uma palavra de conforto, de amadurecimento, que nós conhecemos aí, que nós nunca vimos elas alteradas, desequilibradas, elas não se tornaram assim nessa encarnação. Não foi a educação do pai e da mãe na escola que recebeu. É um espírito que já vem construindo isso em várias encarnações, como diz, a própria doutrina espírita que nos proporciona, porque é uma doutrina concisa e vigorosamente fundamentada no cristianismo. E apresenta o espiritismo que a felicidade é a desgraça, ou a felicidade como sendo a consequência das atitudes que o homem assume na rota evolutiva pelo cadinho incessante das reencarnações. Quanto hoje falta, amanhã será complementado. Então aquilo que falta para a gente hoje, beleza física, é importante para eu ser feliz? Não. Então a beleza física não tem necessidade para o meu progresso espiritual, o meu amadurecimento. Vamos olhar uma pessoa? Chico Xavier não tinha nenhuma beleza física. O seu encanto, as pessoas se sentiam contagiadas por Chico, não era pela beleza física. Tanto é que ele ficou careca, usava aquele óculos daquele tamanho, usava peruca para ele dizer, para que a feiura dele não afastasse as pessoas. Se as pessoas se aproximassem pela beleza física, ele não teria ninguém à sua volta. As pessoas se aproximavam pela irradiação dele, pela vibração dele que ele construiu ao longo das encarnações. E chegam a dizer que a aura de Chico Xavier era percebida a mais de 20 metros de distância. E ele não tinha nenhuma beleza física. E foi uma alma extremamente humilde, simples, caridosa, amorosa. E as pessoas tinham um amor que tinha vontade de não sair de perto dele. O excesso hoje em desperdício é ausência na escassez do futuro. Todo bem que se pode produzir é felicidade que se armazena. Então, se nós queremos ser felizes, vamos produzir o bem. Não vamos preocupar se somos bonitos, ricos, pobres, se temos uma perna, um braço, duas mãos, 20 dedos, 10 dedos. Não. Se eu nasci sem sobrancelha, com nariz grande, pequeno, sem lábio. Não, isso não é importante. Não faz importância. O excesso hoje em desperdício é ausência na escassez do futuro. Todo bem que se pode produzir é felicidade que se armazena. A filosofia da felicidade, à luz do espiritismo, se compõe da correta atitude atual do homem em relação à vida, a si mesmo e ao próximo, estatuindo vigorosos lances que ele mesmo percorrerá no futuro. Então, a gente pensa, quantas almas vêm a este mundo e desencarnam na fase da infância, da adolescência, da juventude. E muita gente diz, oh meu Deus, morreu tão cedo, não teve nem tempo de viver. Que bom que viveu, cumpriu sua missão e foi para o plano espiritual.
não teve tempo e nem necessidade de continuar neste mundo e se comprometer, porque reencarnar é um risco. Por isso que os espíritos dizem que é desafiador, que é educador reencarnar, porque chegamos aqui, a gente esquece do que foi programado no plano espiritual, e muitos de nós estamos aí reprogramando a nossa reencarnação por conta de erros cometidos nessa vida ainda, por conta da rebeldia, de não aceitar a vontade de Deus, as leis divinas, por conta de não querer perdoar, não querer ser paciente, não querer renunciar, não construir uma fé dentro de si. Aí você percebe que quando Joana de Ângeles diz que enquanto o homem não adquire o legítimo amadurecimento espiritual que o faz espírito adulto, não pode viver em regime de liberdade total por faltar-lhe responsabilidade. Responsabilidade. E quando ela diz que nós precisamos desenvolver o autodescobrimento e superar o instinto, é porque esses comportamentos de rebeldia, de falta de compreensão, de impaciência, intolerância, raiva, ódio, orgulho, de sentimentos de egoísmo, de inveja, são sentimentos que estão relacionados ao quê? Ao instinto. Ao instinto no sentido do nosso processo evolutivo, que isso já deveria ter ficado para trás. As dores, as ansiedades, as limitações são exercício de morigeração a seu próprio benefício. Então quer dizer que as dores, as ansiedades e as limitações são exercícios para olhar para dentro de nós, nos acalmarmos em nosso próprio benefício, transferindo ou aproximando o momento da libertação dos males que os afligem. A consciência da responsabilidade oferece ao homem a filosofia ideal do dever e do amor. Respeito à vida com perfeita integração no espírito da vida. Eis a rota palmilhar. Respeitar a vida, se respeitando, respeitando a vida do próximo. Nem posse excessiva, nem necessidade escravizante. Nem o poder escravocrata, nem a indiferença malsinante. O amor e a caridade como elevadas expressões do sentimento e da inteligência, conduzindo as aspirações do espírito que tem existência eterna, indestrutível. Somos espíritos eternos. Vamos ter muitas encarnações ainda para trabalhar aquilo que não conquistamos desse. Mas enquanto estivermos aqui, vamos nos empenhar para trabalhar para a nossa mudança. Sobrevivendo à morte e continuando a viver, retornando à carne e prosseguindo em escala ascensional, na busca ininterrupta da integração, no concerto sublime do cosmo, livre de toda dor e toda angústia, da sombra e da roda das reencarnações inferiores, feliz, enfim, quando conseguir adquirir esse mérito de não precisar mais reencarnar aqui no mundo físico, neste planeta, e alçar voos para outros planetas, outras galáxias, conforme o nosso desenvolvimento e o nosso merecimento, que existem espíritos que já nos trazem esse exemplo nos livros sérios que a doutrina espírita nos traz, de médiuns sérios, nos mostrando que existem espíritos que já conseguiram alçar esses voos para não precisar mais reencarnar por aqui. Neste livro, Depois da Vida, psicografia do médium Divaldo Pereira Franco, Diversos Espíritos, ele nos traz aqui para a nossa reflexão. Este livro, ele é baseado no livro O Céu e o Inferno, que é o 4º livro da codificação da doutrina espírita. O livro O Céu e o Inferno, ele traz diversos depoimentos de vários tipos de espíritos em processos evolutivos diferentes, depoimentos que estão registrados nessa obra, para nos mostrar que conforme o nosso comportamento, nós vamos chegar do outro lado de tal jeito. E Divaldo pediu para que fosse atendido espíritos também dessa categoria na reunião mediúnica da Mansão do Caminho, para que ele pudesse colher esses depoimentos e construir um livro, como o livro O Céu e o Inferno. Então ele traz depoimentos, esse livro Depois da Vida, de espíritos felizes, espíritos em recuperação e espíritos em sofrimento. Nós trazemos nessa noite para a nossa reflexão sobre o que seria a felicidade, o depoimento de um espírito que manifestou na reunião mediúnica da Mansão do Caminho. Não me recordo aqui, este livro ele foi editado no ano de 1984, não fala exatamente a data das mensagens, mas esse espírito traz a seguinte história dele. Nasci, isso foi em 1984, há menos de 50 anos, numa família abastada, em cidade próxima.
Como Divaldo estava em Salvador, esse espírito era um brasileiro, né, que nasceu na sua última encarnação no Brasil, em cidade próxima ali de Salvador, né? Nasci há menos de 50 anos numa família abastada em cidade próxima. Meus pais, fazendeiros prósperos, esperavam por um filho, um homem, não uma mulher, que levasse a propriedade adiante. A minha chegada causou-lhes um grande transtorno, desde que eu não correspondia aos anseios acalentados, né? Porque eram fazendeiros muito ricos, queriam um filho homem para dar continuidade na vida que eles tinham. E quem que nasce como primeiro filho? Uma mulher. Experimentei, diz o espírito, desde a primeira hora, o desdém e a mágoa dos pais frustrados que não queriam uma filha. E a seguir, à medida que o tempo se passou, a fissura inicial seria a insatisfação dos pais por ser uma menina e não um menino, fez-se um abismo entre nós, porquanto, como consequência das leis divinas, a idiotia e a epilepsia me assinalaram a debilidade orgânica e mental. Além de ter nascido num corpo feminino, ser uma filha, ela nasceu com a idiotia, a epilepsia e a debilidade orgânica e mental. 4 anos depois do meu nascimento, um irmão veio coroar a felicidade do nosso lar. Depois que ela tinha 4 anos de idade, a mãe novamente grávida e teve um filho homem conforme o desejo da família, fazendo, não obstante, que a minha dor fosse tornada insuportável. Quando as convulsões epiléticas assaltaram-me a partir dos 7 anos de idade, um verdadeiro calvário se apossou da minha vida, fragmentada pelas limitações mentais e por sofrimentos outros que me eram impostos. A partir dos 7 anos de idade, ela começou a ter crise de epilepsias e a ter a vida fragmentada pelas limitações mentais e por sofrimentos outros. Pessoas inescrupulosas que trabalhavam com os pais dela na fazenda e amigos, né, chantageavam a presunção da minha família. Afirmavam que essa doença dela, da epilepsia e também da idiotia e a debilidade mental, as pessoas afirmavam que ela estava possessa de demônios, o que levava meus pais a aplicarem-me surras constantes e homéricas, em vãs tentativas de expulsar de mim o espírito mau, execrando-me com epitetos malsãos e expressões que me humilhavam na presença dos empregados e dos demais familiares. Não fruí a bênção do carinho fraterno. Ao contrário, não escondia sua ojeriza pela minha presença, os seus pais. Era obrigada a fazer refeições à parte da família, porque a família tinha vergonha dela. Aos 15 anos, apresentando uma forma harmônica, seria, já entrando na adolescência, o corpo começou a apresentar uma forma harmônica, né? Onde ela, sendo uma moça, começou a aparecer os seios, né? Aumentar as suas partes do seu corpo. E diz, apresentando uma forma harmônica, na estupidez de uma mente limitada e enferma que ela tinha, fui vítima de pessoas muito infelizes, que me estupraram em plena mata, sem que eu tivesse consciência da hediondez do crime. Além de ser rejeitada pela família, além de vir com a epilepsia, com a idiotia, a debilidade mental, a rejeição da família, ela, por conta da hediondez, da maldade das pessoas, acabou com seus 15 anos de idade sendo estuprada na mata da fazenda, sem que ela tivesse consciência do ato desse malfeitor. E porque chegasse a casa depois de ser estuprada, com os sinais visíveis do ato cruel, minha mãe, acreditando-me vulgar, exigiu de meu pai que tomasse providências, que se complicariam mais tarde, após uma sucessão de agressões físicas que me deixaram prostrada no leito por vários dias. Além de ser estuprada, não ter consciência que foi passada por isso, a mãe, por vergonha dela própria, pede para o pai tomar providências e o pai surra ela, que ela fica prostrada na cama por dias, sofrendo por conta das dores. Não terminou aí meu calvário, porque pouco mais de 2 meses depois, anunciou-se uma gestação. 2 meses depois que ela foi estuprada, ela apresentou-se grávida. Meus pais,
tomados de fúria, levaram-me para a mata e espancaram-me impiedosamente, a fim de que eu acusasse o homem que me havia desencaminhado, para que eles encenassem um matrimônio impossível ou mandasse lavar-lhes a honra manchada com a vingança. Na minha alucinação, o espírito diz, que nasceu menina, com epilepsia, com debilidade mental, também com a idiotia, e que foi estuprada, que apanhou do pai, que rejeitada pela família. Na minha alucinação e desequilíbrio, no entanto, eu não poderia identificar o meu estuprador, o meu algoz. Aí o que os pais fizeram com ela? Ataram-me então a um tronco de árvore. E meu pai, tomado por um furor indômito, uma raiva, chibateou-me até que a morte me adveio. Revoltados com a filha, achando que ela era culpada, o pai amarra ela num tronco da árvore e bate nela, grávida de 2 meses, até a morte. Ela diz, no momento que o pai estava chicoteando ela, amarrada no tronco, experimentei terrível dor. Num certo momento, uivando como um animal e tentando libertar-me das amarras, ela reagia para sair dali. Nesse momento que ela estava sendo o pai batendo nela com chicote, ela fala que ela se viu subitamente projetada em um outro cenário. Ela saiu, o espírito dela saiu do corpo e ela viu uma outra encarnação, a sua encarnação anterior, um outro cenário. Na forma, ela estava no corpo de uma fidalga, uma mulher muito bem aparentada, com 40 anos de idade, diante de uma escrava com evidentes sinais de parto, numa senzala miserável e infecta. Ali presente, ela, que estava como uma dama nessa outra encarnação, exigia do feitor que lhe amarrasse as pernas, enquanto lhe retinha os braços no tronco da punição. Aquele filho não podia nascer porque era do marido dela, com a jovem negra. Seria, o marido era culpado, quem estava pagando era a escrava da fazenda, Acompanhei o trucidar daquele corpo moço, da escrava, nas violentas contrações do organismo com zombaria. Seria, ela na encarnação passada exigiu, que o feitor batesse nela até a morte, na escrava. E essa moça que nasceu no século passado, que está dando esse depoimento na sua última encarnação, que nasceu menina com idiotia, com debilidade mental, com epilepsia, que foi estuprada, ela era essa fidalga que mandou matar a escrava que estava grávida do seu marido. Gargalhava ela, enquanto seus gritos dilacerantes de dor ecoavam por toda parte, acompanhados pelo murmúrio das preces e das objurgatórias dos demais escravos espalhados por toda parte. Via morrer a escrava, sem que o filho fosse projetado para fora. A escrava já estava numa gravidez adiantada. E ela conta que depois que ela voltou, quando o pai estava chibatando ela, voltou nessa vida, viu que ela era uma fidalga, dona de fazenda, que matou essa escrava, ela diz: senti-me livre e leve. Ela voltou para o corpo da menina que estava apanhando do pai. Enquanto minha mãe, a mãe dela nessa encarnação, a gargalhar, aplaudia o meu pai, agradecendo-lhe por haver-lhes recuperado a honra ultrajada. Identifiquei então que aquela mulher que me concedera a maternidade havia sido a escrava que eu mandara matar em vida passada. A mãe dela dessa última encarnação era a escrava que ela tinha mandado matar na encarnação passada. E o homem que me houvera trazido à vida era o meu marido de outrora, a quem eu negara o direito da paternidade. Então, na encarnação passada, ela foi uma fidalga, uma mulher muito rica e fina, mas dona de fazenda e de muitos escravos. Seu marido envolve-se com uma escrava, ela fica grávida e ela não aceita. Com seus 40 anos, ela decide pedir para o feitor bater na escrava e matar aquela criança. E ela dá gargalhadas. E a escrava acaba morrendo. Na próxima encarnação, que é essa encarnação na Bahia, ela reencarna a escrava como mãe dela e o marido dela como pai dela. E ela como filha. E reencarna nessa condição que a gente viu, com idiotia, com debilidade mental, com epilepsia, sem consciência do seu estado. Ela conta
que neste momento que ela tomou consciência da sua encarnação passada, já saindo, né, do corpo, que ela morreu de tanto o pai bater nela, né, que amarrou ela na árvore, nesse momento uma doce paz tomou conta de mim. Abandonei o casulo carnal, reconhecida, e porque alguém me aparecesse oferecendo-me mãos generosas, passados alguns minutos, ali mesmo. Então a gente pergunta, para vocês que estão nos acompanhando desde o início das reflexões aí sobre a felicidade segundo Jesus nos trouxe, a felicidade segundo o Espiritismo, e sobre esta obra que vem nos trazer o depoimento de espíritos em recuperação, espíritos felizes e espíritos em sofrimento. O que vocês, cada um aí, entendem que o relato desse espírito que nasceu há mais ou menos na década de 40, de 50 do século passado, como a primeira filha de um casal de fazendeiros que esperava um filho, acabou sendo rejeitada pela família, aos 4 anos percebeu que tinha idiotia, que tinha epilepsia e que tinha debilidade mental, aos 7 anos começou a ter crises de epilepsia, os pais tinham vergonha dela, os amigos e familiares falavam que aquilo era espírito, que ela tinha que apanhar para seus espíritos saírem, os pais batiam muito nela, e ao completar 15 anos ela é estuprada na mata, chega em casa toda ferida, a mãe, em vez de cuidar dela, acusa ela de vulgaridade, o pai bate nela, que ela fica na cama durante vários dias, e acaba 2 meses depois de tudo isso, descobrindo que está grávida, e a mãe, por vergonha, pede que o pai tome a providência, e o pai amarra ela numa árvore e bate nela até a morte. Vocês acham que esse espírito, meus irmãos, é um espírito feliz, um espírito em recuperação ou espírito em sofrimento? Qual que seria a classificação da condição espiritual desse espírito? Ela diz: neste momento uma doce paz tomou conta de mim. Abandonei o casulo carnal, reconhecida, e porque alguém me aparecesse oferecendo-me mãos generosas, passados alguns minutos ali mesmo, me pus de joelhos e agradeci a Deus a oportunidade de resgatar o crime que cometera antes, a fim de poder encontrar a paz perante a justiça divina, entregando os meus genitores à própria consciência, sem qualquer rancor. Que todas as dores, mesmo aquelas que se apresentam com caráter mais chocante e cruel, têm as suas raízes no amor desprezado, que enlouqueceu no passado, quando engendramos crimes e que agora a providência dele nos permite libertar, a fim de granjearmos a plenitude da paz. Esse espírito, ele está na classificação de um espírito feliz. Um espírito feliz, que conquistou a felicidade. Olha a sua vida, a sua história. Somente de dor e sofrimento, resgatando uma encarnação de uma pessoa, uma alma muito ruim, conseguiu devolver para a vida. Vocês entenderiam que uma pessoa que nasce idiota, que nasce débil mental, com epilepsia, é rejeitada pela família, apanha dos pais, come com os empregados, é recusada de todas as formas, é estuprada, não tem consciência do estupro, apanha do pai por conta disso, fica de cama 7 dias, fica grávida e acaba desencarnando de tanto apanhar. Vocês acham que isso é felicidade? E o Espírito vem nos dizer que ele é um espírito feliz porque ele conseguiu resgatar, ele conquistou a felicidade nessa encarnação. Ele não é um espírito em sofrimento e nem em recuperação. É um espírito feliz. O amor consegue alforria e bênção que liberam o espírito para o empreendimento da sua marcha feliz. Um espírito feliz. E lá no Livro dos Espíritos, questão 920, Kardec pergunta: pode o homem gozar de completa felicidade na terra? Os espíritos respondem: não. Por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dele, porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na terra. Aí nós perguntamos: quem que é a família que te acolheu nesta encarnação? Você se sente feliz com seus pais? Com seus irmãos? Com seus avós e seus tios? Você consegue amá-los, entendê-los e respeitá-los? Consegue entender
as traições, enganações, irresponsabilidade, desonestidades que eles podem ter tido com vocês, como oportunidade de amá-los mais ainda? Quem são essas almas hoje? Quem foram elas ontem na encarnação? O que importa é o que estamos fazendo desta oportunidade. Como diz Joana de Ângeles, a liberdade é um direito inato. Enquanto o homem não adquire o legítimo amadurecimento espiritual que o faz espírito adulto, não pode viver em regime de liberdade total, por faltar-lhe a responsabilidade. Estabelecendo conforme o Eclesiastes que a verdadeira felicidade não é deste mundo, Jesus preconizou que o homem deve viver no mundo sem pertencer a ele, facultando-lhe o autodescobrimento para superar o instinto e sublimá-lo com as conquistas da razão, a fim de planar nas asas da angelitude. Não é feliz o homem possuir ou deixar de possuir, mas pela forma como possui ou como encara a falta da posse. Amar ao próximo como a si mesmo é a pedra fundamental da felicidade. O Cristo condiciona a existência humana ao supremo esforço do labor no bem em todas as direções e latitudes da vida. Vamos praticar a caridade para sermos verdadeiramente felizes. Praticar a caridade em todas as direções e latitudes da vida. Entender que a verdadeira felicidade não é deste mundo e que devemos viver no mundo sem pertencer a ele. Ninguém disse que seria fácil a encarnação. Ninguém disse que seria difícil essa encarnação. Os benfeitores disseram que seria possível. Estamos dotados de potencial e capacidade e vamos usar esse potencial, essa capacidade para construirmos a felicidade no futuro, na eternidade, sendo um homem, uma mulher melhor onde Deus nos colocou hoje. Que Jesus nos abençoe. Vamos cada um de nós, onde nós estamos, no nosso lar, no ambiente de trabalho, em qualquer lugar que estivermos, com um copo d'água do lado, uma garrafa, uma jarra, fechando os nossos olhos, pedindo a Jesus que derrame suas bênçãos sobre nós, envolvendo os nossos pensamentos, sentimentos, palavras e ações para que estejam condizentes com o Evangelho e com o Espiritismo. Agradecendo a Jesus e a Deus pela bênção da encarnação, do corpo perfeito, da inteligência, da razão e o discernimento do bem e do mal. Agradecendo a Jesus a bênção do lar que nos recebeu nesta encarnação, dos nossos familiares, pedindo a Jesus que derrame suas bênçãos sobre os nossos lares, aqueles que amamos, aqueles que nos amam, aqueles que estamos aprendendo a amar e aqueles que estão aprendendo a nos amar como somos. Derrame suas bênçãos sobre o nosso lar, os nossos familiares, que possa fluidificar os benfeitores e as águas que estão postas, para que possamos tomar os remédios que necessitamos, que tanto nos faz bem, que nos é oferecido nas casas espíritas, nos centros espíritas. Obrigado pelo dia de hoje. Obrigado pela semana que se encerrou, pela semana que se inicia. Obrigado aos companheiros da Casa Espírita André Luiz de Cuiabá, a sua diretoria. Obrigado, Senhor, pela semana que se inicia. Que possamos permanecer contigo, porque temos a certeza de que o Senhor está conosco desde o princípio. Ilumina o nosso caminho, envolvendo todos aqueles que sofrem, que se encontram aflitos, desesperados, envolvendo os nossos governantes e o destino do nosso país e do nosso lindo planeta Terra, que possamos contribuir para que seja um mundo de regeneração e que possamos estar usufruindo de viver neste próximo mundo. Ampare e nos ajude hoje e sempre, Senhor. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. A palestra vai ficar gravada. Fique à vontade para compartilhar no WhatsApp, compartilhar no Facebook, para que mais pessoas tenham oportunidade de entender o que é a felicidade e o Espiritismo e o Evangelho de Jesus. Um beijo na alma, fiquem com Deus. Até a próxima palestra que estaremos comunicando. Um abraço a todos.